Bem-vindos ao Briefing de amanhã, onde a tecnologia encontra a estratégia real. Para começar direto ao ponto, a gente precisa olhar para um número absurdo que está redefinindo o nosso mundo físico: 1.050 terawatts-hora. Esse é um muro de consumo de energia em que os data centers globais vão bater de frente agora em 2026. Para dar uma dimensão, isso transforma a infraestrutura digital na quinta maior consumidora de energia do planeta, ali imprensada entre o Japão e a Rússia. É um choque de realidade gigante. E se você quer garantir inteligência competitiva diária sobre movimentos massivos como este, já se inscreve no canal e segue a gente no Spotify para não perder nada. Então vamos mergulhar de cabeça nisso. O nosso dossiê estratégico de hoje traz uma análise de altíssimo nível sobre como essas restrições físicas brutais e as mudanças geopolíticas estão moldando a infraestrutura da inteligência artificial em tempo real. Pessoal, a gente não está mais na era da IA especulativa. Acabou. Nós entramos de vez no período de implementação em escala industrial e de transações pesadas entre estados soberanos. E isso muda absolutamente todas as regras do jogo. A nossa agenda de hoje vai do macro ao micro bem rápido. Contexto dos gargalos da IA, a nova ordem geopolítica, ferramentas de blindagem no protocolo da verdade, o Tech Nexus cobrindo cyber e busca e fechamos com a síntese e o alfa do dia. Seção 1. Contexto dos gargalos da IA. Aqui a gente dá o nosso primeiro grande pivô da análise. Vamos estabelecer a raiz do problema. A expansão digital irrestrita colidiu feio com o mundo físico. Olha para esses dados brutos e deixa essa informação assentar por um segundo. A fronteira atual agora é o campus de 1 gigawatt. Para sustentar a IA, esses novos projetos hyperscale exigem simplesmente a energia equivalente à produção de um reator nuclear inteiro só para eles. Isso derruba qualquer rede elétrica na hora. E não é só a tomada que preocupa, a IA devora metais. O cobre bateu valores recordes, passando dos $5,60 porque o setor de data centers está simplesmente atropelando as indústrias tradicionais nos leilões. E o resfriamento? O fornecimento de hélio, que é vital para salas limpas de fabricação de chips, despencou 20% globalmente por causa de conflitos no Catar. Basicamente, a escassez virou o ativo mais caro de 2026. E como o mercado reage a esse gargalo absurdo? Precificando um hardware radicalmente diferente. De um lado, você tem aquele modelo tradicional de GPUs isoladas que sofrem com gargalo de rede. Do outro, a gente tem a verdadeira revolução, o Cerebras Wafer Scale Engine 3, ou WSE3. Em vez de ligar milhares de chips e perder tempo na conexão, os caras pegam um wafer de silício inteiro e transformam num processador único e gigantesco. O resultado disso? Um IPO histórico que avaliou a empresa em $95 bilhões logo no primeiro dia, puxado por um acordo inacreditável de 20 bilhões com a OpenAI. A arquitetura do silício deixou de ser um detalhe de TI. Ela é a própria fundação da soberania das corporações agora. O que nos leva à pergunta de $1 milhão. Como a gente alimenta esses monstros de computação? A resposta corporativa é um cavalo de pau em direção à energia nuclear. As renováveis, infelizmente, não seguram a carga contínua, 24 horas por dia, sem baterias, que ainda nem existem nessa escala, então as Big Techs estão assumindo o controle da infraestrutura. A Microsoft jogou $16 bilhões para religar a usina de 3 Mile Island. Já os SMRs, os pequenos reatores modulares, viraram o padrão ouro. O Google está montando uma frota com a Kairos Power, a Amazon quer bater 5 gigawatts de SMRs com a X-Energy até 2039, e a Oracle já desenha data centers com o reator acoplado direto no terreno. Eles estão literalmente construindo a própria carga de base para não depender de uma rede pública que já está esgotada. Seção 2. A nova ordem geopolítica. Vamos subir o nível e olhar o cenário macro para ver como isso se amarra. Toda essa disputa por infraestrutura e silício desaguou no evento diplomático mais complexo da década, a cúpula entre Donald Trump e Xi Jinping em Pequim. De forma bem neutra, o que os relatórios mostram é a criação da estrutura chamada Pax Silica. Vimos uma troca transacional gigantesca e muito clara aqui. O lado americano usou a defesa de Taiwan, suspendendo um pacote de armas de $14 bilhões como pura alavanca diplomática. Em contrapartida, a China assumiu compromissos multibilionários no agronegócio e na aviação americana. E o mais crucial, assinaram um protocolo global de segurança de IA. O foco é um só: evitar que os modelos de fronteira, como o GPT 5.5, escapem para as mãos de atores não estatais. É um modelo onde o domínio tecnológico virou a moeda de troca mais forte entre os países. E olha, para navegarmos na profundidade técnica que esse tema de segurança e autenticidade de dados exige agora, precisamos de ferramentas reais de blindagem. Para quem precisa implementar isso e quer o roadmap técnico completo, o Protocolo da Verdade e-book Premium de 2026 já está disponível.
Ele é literalmente o guia-mestre sobre tecnologias como C2PA, histórico de procedência e proteção de marca nesses mercados super voláteis. O link está aqui na descrição. Usem o cupom BRIEFING para 20% de desconto. É um investimento de entrada essencial para quem vai seguir com a gente operando com inteligência nessa análise. Seção 4. TechNexus, Cyber e Busca. Trazendo a nossa análise lá da geopolítica global direto para a trincheira de quem opera no mercado. O ponto de atenção máximo aqui é o custo físico das vulnerabilidades digitais. O que os relatórios detalham agora é a escalada na guerra cibernética com o Irã. E não é só derrubar site, tá? Estamos falando de malwares modulares, como o YoControl, orquestrando ataques automatizados contra a infraestrutura física crítica dos Estados Unidos. Olha esse caso. Os alvos não foram servidores corporativos trancados, mas os medidores automáticos de tanques, os ATGs, de postos de gasolina pelo país inteiro. O choque é que esses sistemas estavam conectados online e, inacreditavelmente, sem senha. Invasores alteraram os visores desses tanques. A verdadeira bomba de segurança que isso expõe é que, controlando um ATG, um hacker poderia mascarar um vazamento real de combustível, ou seja, escalar um ataque puramente digital para um desastre ambiental e físico imediato. É surreal. E enquanto essa guerra rola na infraestrutura física, a economia digital sofreu uma metamorfose acelerada. Sabe aquele modelo de busca tradicional de clicar no link azul? Ele está morrendo rápido. Em maio de 2026, impressionante 65% das pesquisas terminam sem que o usuário dê um único clique. A gente saiu daquele SEO tradicional de 2024 focado em palavra-chave, passou pelo AEO, a otimização para motores de resposta, e agora desembarcou na era do GEO, a otimização para motores generativos. A inteligência artificial simplesmente lê a web, mastiga a resposta e entrega prontinha na interface do usuário. O que nos leva direto à parte prática. Como as empresas sobrevivem a isso? Seu site não pode ser só pesquisável, ele tem que ser instantaneamente compreensível por um agente de IA. Você precisa estruturar seu conteúdo como respostas diretas e reforçar os sinais de EEAT, que é experiência, especialidade, autoridade e confiança, usando citações reais de terceiros. E no tráfego pago? Os dados pedem um alinhamento urgente das campanhas de Performance Max para não canibalizar a sua busca de marca exata. Em paralelo, com a web inundada por conteúdo sintético, a autenticidade humana virou ouro. O jogo agora é fugir da campanha de um dia e investir em parcerias de longo prazo com criadores, construindo uma confiança que máquina nenhuma consegue falsificar. Seção 5. A síntese e o alfa. Para você que toma a decisão na ponta e está acompanhando, a grande pergunta é: o que fazer agora? Qual o movimento imediato que você deve fazer? Este é o nosso alfa do dia, em 3 passos. 1. Faça uma auditoria profunda na sua cadeia de suprimentos. Essa escassez de energia, de chips, WS3 ou GPUs, não é temporária, é um novo cenário normal do mercado. 2. Suba as paredes da sua defesa cibernética. Você não se defende mais de um humano, e sim de agentes autônomos de IA que atacam na velocidade da máquina, o que exige defesas também automatizadas. 3. Pare de queimar dinheiro nas táticas de busca do passado. Desloque seus investimentos pesados de marketing para o AEO e crie sinais de marca perfeitamente legíveis para que os modelos generativos coloquem a sua empresa como a fonte inquestionável do setor. E para a gente fechar, deixo essa provocação ecoando sobre o cenário geopolítico. Quando a gente vê nações tratando defesas estratégicas puramente como moeda de troca, será que aquele famoso escudo de silício protetor se transformou apenas num pedágio de silício? Só mais um custo de negócio a ser pago na era dos modelos de fronteira? Análise concluída. O que discutimos aqui é apenas a ponta do iceberg de um período incrivelmente volátil. O aprofundamento real e todas as referências originais estão no link da descrição. Nos vemos no próximo briefing.